Então, voltando à aula, parte 2. Então, como eu falei, o toda organização, ela tem o objetivo de atender suas próprias necessidades, como também atender as necessidades da sociedade por meio da produção de bens ou serviços, pelos quais ela vai receber, né, uma compensação monetária. Então, ela tem o objetivo de lucrar, além de produzir bens e serviços úteis. Ela quer ser bem vista, né? A empresa, ela quer. Eu sei que algumas empresas têm o objetivo só do lucro, mas assim, é fundamental a gente entender que ela vai ter que produzir algum bem ou serviço para poder, né, ganhar essa compensação monetária em troca. Então, por isso que os objetivos devem ser claros e bem definidos, ter clareza no objetivo da empresa, tá? Então, né, quando se fala dos objetivos, a empresa ela tem que focar no objetivo da organização. Então, ela deve identificar quais as atividades que ali serão realizadas e verificar de que forma elas vão contribuir para que os objetivos da organização sejam atingidos. Por isso, é muito interessante classificar as atividades quanto ao seu nível, né? E o seu nível pode ser atividades relacionadas à direção, que são aquelas responsáveis por definir as metas, os objetivos, os planos da empresa. Muitas vezes vai ser definida pelos donos e acionistas em conjunto ali com o diretor, com os representantes desse nível direcional. As atividades gerenciais, né, que o gestor, né, ele vai promover muito esse contato entre a direção e a equipe operacional executante, tá? E as atividades de execução, que vão ser responsáveis pela ação, por colocar naquele objetivo em ação, em atividades que vão levar ao objetivo final, ao topo, implementando quais são os planos definidos pelo nível gerencial. E aí a gente vai ter uma estrutura organizacional ou administrativa, como é chamada, que vai ser a base, que vai permitir à empresa se organizar para atingir seus objetivos. E essa estrutura administrativa, ela é representada pelo conjunto de órgãos e suas relações de interdependência ou via hierárquica, né? Muitos órgãos vão se complementar, vão ser interdependentes e vão responder a uma hierarquia. E quando a gente faz a estruturação organizacional da empresa, a gente segue algumas etapas, como eu preciso definir e quantificar o propósito, saber, né, quais são os objetivos gerais, os objetivos específicos dessa empresa, para que a gente possa determinar as metas, as ações que eu vou fazer para atingir aquela meta, desculpa, que vão corresponder, né, à quantificação do que se pretende atingir. Em quanto tempo? Eu posso definir metas de médio, curto e longo prazo. Hoje, muitas empresas têm o setor da melhoria contínua, né? Tem até um coordenador já para melhoria contínua. É porque a gente está aprendendo o tempo inteiro e melhorando de forma contínua, até porque uma das leis mentais que rege, né, o nosso universo, o nosso mundo, é a lei da evolução. Então, a gente está evoluindo sempre. Outra etapa da estrutura organizacional é a interação das unidades de trabalho. Será que elas se comunicam, são interdependentes, são complementares? Então, a gente tem que ver, relacionar as atividades que são necessárias para a execução dos objetivos, verificar a sua compatibilidade, semelhança, se existe ou não afinidades e complementariedade também entre essas unidades de trabalho, né? O setor de armazenamento, estoque, vai falar diretamente com o setor de planejamento, com o setor também de produção. Isso vai ser importante, né, para eu executar o meu cardápio. Definição de autoridade e subordinação, né? Então, eu preciso instituir uma autoridade que tenha esse poder de decisão, que tenha um perfil de liderança, para que a unidade criada possa responder pelos seus objetivos. Alguém vai ter que colocar sua cara a tapa, vai ter que responder ali pelos resultados da empresa, daquela organização. Definir as funções e atividades, né? Que é uma condição básica para estabelecer os mecanismos de controle, avaliação de eficiência, se está dando certo ou não, o que precisa ser mudado, possibilitando ali também o aumento da produtividade. Estabelecer comunicação e mecanismos de controle também, isso é muito importante. Então, o sistema de comunicação ele tem que ser montado de forma que o processo de decisão se baseie em informações rápidas e fidedignas, eu preciso saber, concretas, possibilitando ali às chefias um desempenho eficaz de sua principal atribuição, que é o quê? Decidir, né, ter esse poder de decisão de forma rápida e com grande probabilidade de acertos. Então, também uma das características do perfil de gestor é a capacidade visionária.
E aí a criação de departamentos, né, que é agrupar em um mesmo órgão, departamentos, atividades segundo critérios, né, atividades que sejam funcionais, de produtos, geográfico, da clientela, o setor que vai falar com a clientela, né, o setor de atendimento ao cliente, então vou agrupar ali as pessoas específicas. E ali, com o crescimento da empresa ou do órgão, pode surgir a necessidade de especializar cada vez mais aquela unidade, de forma que elas possam integrar a estrutura organizacional, aumentando em número de órgãos ou unidades integrantes daquele departamento. Vamos supor, né? A gente começa com uma empresa pequena, uma unidade que serve só 100 refeições e 50 de jejum. Depois ela começa a crescer, a empresa cresce, então cresce também o serviço de alimentação e agora ela passa a servir 1.000 refeições. Então ela precisa, muitas vezes, ela vai precisar ter um setor de estoque, no setor de estoque um estoquista, junto com o auxiliar de estoque, vai precisar ter uma nutricionista de planejamento, certo? Então, conforme ela vai se crescendo, aumentando, né, o seu volume de trabalho, pode ser que surja a necessidade de se especializar as unidades, tá? Quando a gente fala de departamentalização, os anatomistas e fisiologistas da administração, eles relatam, né, que a especialização em departamentos pode se dar em 2 sentidos, a vertical e a horizontal, que a gente vai ver agora. Quando se fala na especialização vertical, é aquela que acontece quando a gente tem um aumento de níveis hierárquicos, geralmente como consequência da necessidade de se ter, né, se estabelecer uma melhor supervisão, um melhor controle. Então eu tenho, muitas vezes, o diretor, o coordenador, o líder, né, de setores. Vou dar um exemplo do que acontece em uma unidade que a gente tem estagiários, né, uma unidade hospitalar. Tem um coordenador da nutrição, aí tem o nutricionista de produção, o gestor, o nutricionista clínico, o nutricionista de produção, ele tem o cozinheiro líder, né, o estoquista e tem os subordinados a esses setores. O nutricionista clínico tem o setor, né, tem as nutricionistas clínicas, tem uma nutricionista clínica diarista, tem as nutricionistas clínicas plantonistas, que tem, né, os copeiros, as copeiras, o setor, o pessoal que trabalha no setor da dietética, subordinado a eles, tá? Conforme vai crescendo esse hospital, necessidade maior dessa unidade, da especialização dessa unidade de alimentação e nutrição, eles conseguem, né, dividir mais os setores, certo? Alguns hospitais vão ter também subordinado, né, a essa coordenação de nutrição os técnicos administrativos, né? O assistente administrativo, algumas têm até o jovem aprendiz agora também, subordinado a eles, que vão fazer mais atividades administrativas. Aqui é um exemplo, né, de divisão, como a gente já vai ver, horizontal, que aí se especializou, precisou esse aumento de níveis hierárquicos e chegou nessa divisão vertical, tá? Então, se tinha, né, a divisão da nutrição entre o setor de lactário, o setor de operações preliminares, o pré-preparo, a etapas, né, de higienização, pré-preparo de carnes, setor de operações definitivas, que seria a produção, setor da distribuição, setor de armazenamento e setor de clínica. Com o aumento dos órgãos, né, da estrutura, houve a necessidade de uma maior departamentalização, se tornando nessa estrutura vertical, né, onde o setor de abastecimento e produção foi agrupado com as atividades interligadas a ele, como o setor de operações preliminares, o setor de armazenamento e estoque, o setor de operações definitivas e o setor de lactário e o setor de clínica foram agrupados na seção dietética. Então, a gente teve uma melhor departamentalização pela necessidade de uma maior supervisão, maior controle desses setores, tá? E ali, agrupando, né, de acordo com as tarefas semelhantes, né, similares entre si, tá? Numa estrutura horizontal, que também é chamada de uma estrutura setorial em setores, ela ocorre quando a gente tem a necessidade de aumentar a eficiência, a melhor qualidade do trabalho em si. E caracteriza-se por quê? Por esse crescimento horizontal do organograma, tá? E preceitua o quê? A divisão do trabalho. Então, vamos supor naquele exemplo que a gente deu, setor de abastecimento e produção e setor de clínica, certo? Então eu tenho, olha,
já que eu quero uma melhor eficiência, melhor qualidade do trabalho, eu divido em setores. Então, eu vou dividir só o setor de abastecimento, que pegaria o estoque, o setor de produção, que pega as funções, operações preliminares e operações finais, né? Operações definitivas, e o setor da clínica. Então, ela tem a divisão do trabalho conforme o quê? O tipo de tarefa e em setores. Eu quero a maior eficiência, certo, desse processo, melhor qualidade, certo? Então, eu agrupei. Eu poderia aqui, se tivesse um aumento, né, do volume de trabalho, eu posso botar também aqui o setor de planejamento e abastecimento, ou então eu posso botar aqui, tornando uma estrutura vertical, setor de planejamento, e aí o setor de abastecimento interligado ao setor de planejamento. Seção de produção, certo? Que ali eu estaria, né? Aqui eu até posso, eu quero melhorar minha supervisão, botaria, né? Um nutricionista, um gestor de produção, interligado ao setor de produção, e aqui um gestor clínico interligado à seção de clínica, né? Onde eu tenho lactário, eu tenho serviço dietético, e se a unidade onde eu trabalho presta o serviço, ela começa a ter maior demanda, ela começa a ter um banco de sangue, eu posso ter também o setor da copa, né? Do andar, por conta desse banco de sangue, tá? E com isso, né, a gente verifica, dentro da estrutura organizacional, alguns tipos de autoridades, de relações, né, como a autoridade de linha, uma relação de assessoria, que muitas vezes, né, o coordenador gestor vai precisar de um assistente administrativo ali para estar auxiliando ele. Autoridade funcional, uma autoridade de fiscalização, justamente para verificar se as tarefas, né, os procedimentos estão sendo executados da forma correta. Um prestador de serviços, né, como a gente já vai ver aqui. Quando eu falo autoridade de linha, né, que está ali na linha de frente, muitas vezes essa autoridade de linha, ela vai ter, né, aquele poder de decisão mesmo, né, aquele poder de chefiar, de liderar. Ele vai exercer uma autoridade direta entre seus subordinados. Então, os supervisores, os coordenadores, uma relação de assessoria, ele vai dar uma assistência para aquela chefia, para aquela liderança. Vai ajudá-la, auxiliar, apoiar, aconselhar a chefia, tá? Muitas vezes é o assistente administrativo ali. Ou então, de repente, numa unidade de alimentação e nutrição, eu tenho ali, né, o supervisor e eu posso ter um líder de produção também, ali, com essa relação de assessoria. Autoridade funcional, essa autoridade, né, vamos já dizer, autoridade funcional, de função, ela é confiada a determinada pessoa para estabelecer normas e critérios a uma determinada atividade. Então, de repente, eu tenho, né, o gestor de uma unidade de alimentação e nutrição, e eu vou ter uma nutricionista ali de produção para estar me auxiliando também, tá? Autoridade de fiscalização, zelar, né, por essa observância de uma série de regras de acordo com as normas, e aí também pegaria, né, a função do gestor, do coordenador, de auditores. Muitas vezes eu posso ter um prestador de serviços naquela unidade, né, o auditor, ou então o coordenador de qualidade que vem fazer essa fiscalização, essa auditoria na minha unidade, como a gente tinha, né, a auditoria anual de qualidade também da saúde e segurança do trabalhador, tá? E o prestador de serviço, né? É uma unidade organizacional que vai prestar serviço a outra unidade, sem ele estar subordinado. Eu contrato, né, o prestador de serviço. Muitas vezes, as empresas, vamos supor, a GR era prestadora de serviço para uma empresa de lubrificantes onde eu trabalhava. Ela prestava serviços de alimentação, tá? Ela não estava dentro do nível hierárquico da empresa de lubrificante, mas ela prestava serviço, então eu tinha um interlocutor, né? Um gestor de contratos que vinha falar comigo, certo? Então, ela contratava a GR e muitas vezes é isso que acontece. As empresas do ramo de alimentação, dos serviços de alimentação, elas são prestadoras de serviços para fábricas, para indústrias, né? Para outras empresas, justamente, né? Com essa função de organizar, de prestar esse serviço, assessorar nesse sentido do serviço de alimentação. Né? Uma empresa especialista naquele ramo que vai prestar o serviço de alimentação para outra empresa que muitas vezes não é o seu ramo de atuação.
ok? E com isso, né, quando eu falo de uma estrutura organizacional, a gente representa essa estrutura organizacional através do organograma, que é a forma, né, da representação gráfica da estrutura organizacional de uma instituição, onde vai especificar os seus órgãos, né, aqui estão subordinados, os níveis hierárquicos, as principais relações formais entre eles. Então a gente tem o organograma como sendo o instrumento mais usual, mais ultimamente, né, sendo utilizado para formalizar a estrutura. Quando vocês forem para campo de estágio, ou quando vocês forem em alguma prática, vocês procurem observar na empresa se tem um organograma estabelecido já. Eu vou ver se a nutricionista que vem na próxima semana conversar com vocês, ela pode trazer a divisão hierárquica da empresa onde ela trabalha, tá? E o organograma, ele deve refletir a organização real da empresa, ser, né, justamente o que a empresa trabalha, quais são os seus níveis hierárquicos corretamente. Aqui a gente tem um exemplo, né, onde eu tenho a direção geral, e ali eu tenho, né, o assessor jurídico, a área de auditoria e a gestão, a gerência de pessoal, a gerência de produção, a gerência de marketing, tudo é subordinado à direção geral, tá? E aí, assessorando essa direção geral, eu tenho o setor, né, a autoridade, né, de fiscalização e aqui a relação de assessoria. Tá ok? E na nossa próxima aula, na verdade, a parte 2, na verdade vai ser a parte 3 que eu dividi essa primeira parte, organização, teoria das organizações em duas, nós vamos falar da administração e o papel do administrador. Quais são as funções de um administrador? Tá? Só para terminar aqui, olha, as referências, até trouxe o livro para vocês verem. Não sei se vocês... Esse aqui, olha, eu tenho ele aqui, baseei muito nele para estar montando a aula de hoje. Administração de unidades produtoras de refeições, né? E aqui ele tem um capítulo, deixa eu ver onde está, que fala justamente, né, dessa função do administrador. É o capítulo 1, tá? Justamente disso. Administração e unidades produtoras de refeições, conceitos e métodos. Tá ok? Então até daqui a pouquinho.